Essa semana a gente pegou a versão EX desse cara. E por quê? Porque as principais concorrentes da Honda oferecem sedãs com versões com preço um pouquinho superior a 90 mil reais e depois que pulam para mais de 106 mil reais. A exceção é a Citroën com o C4 Lounge. Esse cara aqui custa R$ 101.400 e a gente vai começar a falar para você porque poderia compensar você levar a versão intermediária de um sedã. Segmento de sedãs médios é composto de consumidores muito exigentes. Eles não querem, na verdade, só carros que sejam práticos, familiares ou que tenham um bom desempenho, seja esportivo, seja mais familiar. Eles querem design, sim. Na nossa opinião, e não só na nossa, a gente vai falar um pouco disso, um pouco sobre isso mais adiante, o Civic é o carro, o sedã mais arrojado do mercado em termos de design. É claro que ele ainda sofre um pouco com o estigma de ame ou odeie. Tem gente que não gosta da pegada de coupé do Civic, tem gente que não gosta dos recortes mais retos da carroceria, tem gente que acha que ele ficou mais feio do que as versões anteriores, mas a gente pediu a opinião para não ficar uma coisa só bairrista, nós gostamos, né? E design a gente sabe que é uma coisa muito subjetiva. A gente pediu a opinião do Du Oliveira. Vocês talvez conheçam o trabalho do Du Oliveira, porque ele é dono do site Irmão do Décio, onde ele posta várias projeções, né, de redesign, na verdade, de clássicos aqui do mercado nacional. Ele já fez releituras de design do Opala, do Ford Galaxy, do Puma, da Brasília, enfim, do Opala, já falamos, né, do Opala, de vários carros assim, do SP2, olha que interessante. E são carros assim muito queridos pelo público brasileiro, mas ele foi tão bem sucedido nessas novas leituras que muita gente chegou a divulgar fake news falando que as fábricas tinham a intenção de lançar esses carros como se fossem realmente projetos originais de fábrica. Mas a gente perguntou para o Du Oliveira o que ele achava do design do Civic. Na opinião dele, a gente vai postar aqui embaixo na descrição do texto o que ele nos mandou a respeito do design do Civic. Mas para resumir, ele realmente acha que o Civic é o carro mais arrojado do mercado em termos de design, apesar de também sofrer, ele tem a mesma opinião que a gente, né, com esse estigma de ame ou odeie, mas no que se trata de uma linha de pensamento de design mundial, universal, realmente o Civic hoje aqui no Brasil é o sedã que tem as linhas mais modernas, mais arrojadas e teve nessa nova geração o design mais bem pensado, tanto para atender as pessoas que gostam de linhas um pouco mais conservadoras, por incrível que pareça, quanto aquelas pessoas que gostam de linhas bem mais modernistas e mais arrojadas. A gente resolveu fazer um vídeo diferente do Civic, apesar de estar aqui dentro, mas não dirigindo. Por que não? Porque a gente já dirigiu todas as versões do Civic, praticamente menos essa. Nós já testamos a versão Sport com câmbio manual, nós já testamos a versão de topo, Touring, com câmbio CVT e motor 1.5 turbo, mas principalmente nós já testamos a versão EXL, que tem exatamente o mesmo motor e o mesmo câmbio dessa versão aqui EX. Inclusive, se você quiser dar uma olhada no vídeo, clica aqui em cima que você vai ser direcionado para ele. Essa versão EX, apesar de ser pouco mais de 6 mil reais mais barata do que a EXL, não é uma versão pouco equipada, pelo contrário. A gente quer começar falando com vocês a respeito da segurança, dos itens de segurança ativa e passiva do Civic EX. Ele já vem de série, aqui dentro, com Isofix ali no banco traseiro, e o que a gente consegue enxergar aqui na cabine são a presença dos 6 airbags. Ele tem airbags frontais, laterais aqui no banco e airbags de cortina também. Fora isso, ele já tem controles de tração e estabilidade. Os freios ABS têm a distribuição eletrônica de frenagem e assistente de frenagem de emergência. Mas ele tem uma coisa que nenhum outro sedã tem:
Cada marca dá um nome diferente, mas essencialmente é a mesma coisa, o sistema de vetorização de torque. Isso distribui melhor a questão da tração para as rodas na hora de curvas mais fechadas, principalmente, e isso torna o Civic um carro realmente muito estável. Além do mais, ele já tem também um sistema de suspensão que é superior em termos de tecnologia ao da maioria dos concorrentes. Na verdade, praticamente todos, porque ele tem suspensão independente no eixo traseiro e suspensões com coxins duplos na dianteira. O sistema de direção dele também é um dos mais diretos do mercado, se não o mais direto. A direção tem assistência elétrica para manobras e ela fica bastante pesadinha, bem esportiva mesmo. A única coisa que a gente se queixa um pouquinho é que nas versões anteriores do Civic, antes do lançamento dessa geração aqui, o volante era um pouco menor. Isso deixa o carro até um pouquinho mais na mão. Mas o Civic é realmente um dos carros mais seguros do mercado, tanto no que diz respeito aos itens de segurança ativa, quanto em dirigibilidade, estabilidade e até em frenagem mesmo. Ele é um dos sedãs que apresenta um comportamento mais esportivo e mesmo assim bastante equilibrado na oferta de conforto ao rodar para os passageiros e para o motorista também. O acabamento do Civic é excelente, a gente não tem por que falar mal. Mesmo nessa versão aqui, sendo menos equipada e não tendo todos aqueles gizmos, aquelas coisas todas, você vê ainda um painel que traz o motorista para o carro, entendeu? Você tem essa sensação esportiva que esse cockpit elevado aqui também proporciona. Você se encaixa aqui, na verdade, inclusive porque você tem um console central bastante elevado e o painel que, mesmo não sendo naqueles 2 níveis, o que era muito legal nas versões anteriores do Civic, ele ainda tem toda uma cara tecnológica e tal. E fora isso, todos os arremates são excelentes. E essa versão do Civic aqui, mesmo não sendo a versão mais completa, você encontra soft touch aqui no alto do painel, aqui é macio, aqui nas portas, e você encontra revestimento em material ecológico que imita couro nos bancos, aqui em uma seção bem grande das portas e até aqui em parte do revestimento desse console central. A alavanca de câmbio também é revestida com esse mesmo material. E tudo aqui parece realmente ser de alta qualidade. No que diz respeito aos itens de conveniência, o Civic até que ele está bem servido. A gente sente falta de algumas coisas aqui, mas nada que seja assustador. Por exemplo, ele tem vidros com One Touch para os 4 vidros, e a gente sabe que tem alguns sedãs aí topos de linha que só tem um One Touch para descer e só para o motorista. Outra coisa, ele tem ar-condicionado automático digital. É claro, a gente sente falta do sistema Dual Zone, mas mesmo assim o controle aqui acontece, a graduação acontece de meio em meio grau, né? E a velocidade de resfriamento da cabine também é bastante bom. Ele tem uma central multimídia interessante, que tem espelhamento de celulares e funciona tanto com sistemas Android Auto quanto Apple CarPlay. E fora isso, ele tem um computador de bordo que é até bastante interessante. Não é o computador de bordo mais completo do mercado, mas ele tem todas as informações que você precisa aqui. Principalmente o alcance, né, a autonomia e o consumo médio. E, a propósito, é uma coisa que vale a pena ser citada. O Civic, durante a nossa avaliação, que foi predominantemente na cidade, tirando um trecho que nós fizemos num dos finais de semana que a gente ficou com o carro, de 200 e poucos quilômetros, mas a média dele de consumo foi de 11,3 quilômetros por litro, usando um misto de gasolina e etanol, não só gasolina. Fora isso, a gente tem volante multifuncional. A gente já falou que a direção tem assistência elétrica, né, para manobras, e ela fica mais pesadinha, mas o volante regula em altura e em profundidade. A gente sente falta, falando ainda do ar-condicionado, mais uma vez do ar-condicionado, da saída do ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Mas se tem uma coisa que o Civic ele é bastante inteligente, é na oferta de espaço e de nichos para você poder colocar as coisas aqui dentro. Você tem uma bandeja aqui em cima, logo à frente da alavanca do câmbio, que cabe certinho o celular aqui.
você pode, inclusive, plugar um cabo que vem daqui de baixo, onde tem uma outra bandejinha. Mas para falar a verdade, essa bandeja nem é lembrada, porque ela fica muito escondida. Você só usa esse acesso aqui, na verdade, para poder plugar o cabinho USB, que serve também para carregamento de celular. E, aliás, esse carregamento acontece bem rápido. Você tem bolsões aqui nas portas, você tem mais um porta-objetos aqui do lado, que serve para você colocar até o seu celular ou uma outra bobaginha pequena. Você tem porta-copos aqui, um porta-copos aqui, e você tem... Dentro aqui do apoio de braço lateral, que inclusive fica bem alto, porque o console central é bem alto, você tem um porta-objetos que é bastante profundo, amplo, né? E dá para você colocar bastante coisa. Uma coisa interessante para falar a respeito do Civic é que ele sempre foi um carro, nas gerações anteriores, que tinha bom espaço interno, mas o porta-malas muito pequeno. Isso já foi corrigido desde o lançamento dessa geração. Agora ele tem 519 litros de capacidade. É um dos maiores do segmento, por incrível que pareça. E ele também tem uma distância entre eixos muito boa, são 2,70 m. Acontece que a Honda deixou esse ressalto aqui no banco traseiro muito alto. E isso dificulta a acomodação do terceiro passageiro aqui no meio, que, por incrível que pareça, conta inclusive com um banco não muito alto e com encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para ele. Só que por causa do pouco espaço para as pernas, realmente é mais adequado levar apenas 4 pessoas aqui no Civic. Mesmo assim, todo mundo vai encontrar bastante espaço para as pernas, para a cabeça e para os ombros, mesmo ali no banco traseiro e mesmo com aquela curvatura no teto que torna o Civic dessa geração mais parecido com um coupé do que com um sedã. E a gente precisa também, é óbvio, falar sobre o desempenho do motor 2.0 16 válvulas com comando variável de abertura de válvulas. Ele rende nessa versão, aliás, em todas as versões menos na Touring, que tem o motor 1.5 turbo, ele rende até 155 cavalos de potência e, infelizmente, só 19,5 kg de torque. É pouco, a gente acha que é pouco, porque a maioria dos motores 2.0 disponíveis no mercado tem mais de 20 kg de torque e isso realmente faz diferença. Só que ele tem um gerenciamento muito bom do câmbio CVT. Existem 7 marchas virtuais aqui e olha a boa sacada da Honda. Ela colocou para poder dar um pouquinho mais do feeling esportivo que o Civic dá na hora de dirigir, na hora de fazer curvas e tal, ela colocou pedal shifters aqui para você poder fazer as trocas de marcha, ainda que sejam virtuais, porque o câmbio é CVT, aqui sem tirar as mãos do volante. Isso realmente faz diferença na hora de acelerar e de retomar velocidade. Aí, como o motor é um motor girador, que gosta de giro, e o Civic não incomoda muito porque ele tem um excelente isolamento acústico, isso realmente traz para o motorista um pouco mais da sensação esportiva que os donos de Civic sempre gostaram de ter. Vamos falar do preço desse cara e comparar com os outros 2 sedãs que a gente acha que estão mais próximos dessa versão EX aqui do Civic, que são o Citroën C4 Lounge na sua versão de topo. Ele custa quase 104 mil reais, né? São mais de 3 mil reais a mais do que esse aqui, que custa 101.400 reais, mas o Lounge tem as vantagens de vir com um pouco mais de equipamentos, apesar de não ter alguns equipamentos que existem aqui, mesmo nessa versão do Civic, e ter um motor muito mais potente, né, com muito mais força. Na verdade, em termos de potência, nem é tanto mais assim, são 173 cavalos com etanol, mas o torque sim é bem maior, são 24,5 kg de torque, o que torna o Citroën C4 Lounge um sedã melhor de acelerar, né? E o outro concorrente é o Cruze na versão básica, o Chevrolet Cruze LT, que tem um preço mais de 5 mil reais, cerca de 5 mil reais mais baixo, né, em comparação com esse cara aqui, e tem praticamente o mesmo nível de equipamentos. Ele tem 2 airbags a menos, ele não tem o sistema de vetorização de torque, né, e ele é um carro menos arrojado em termos de design, apesar de ser tão bom quanto de dirigir e tem um acabamento mais ou menos no mesmo nível do Civic. A conclusão que a gente chega é a seguinte: se você
não tem um orçamento tão limitado assim, é óbvio, porque para comprar um sedã de R$ 101.400, esse orçamento não está tão limitado assim. Mas tem gente que não quer gastar quase R$ 107.000. E se você vê no Civic EX uma boa opção, porque essa quantidade, esse nível de equipamentos aqui tá legal para você, você pode usar essa sobra de dinheiro para pagar o seguro, né? Ou para fazer algum upgrade aftermarket no seu carro, tipo colocar umas rodas mais bacanas, alguma coisa assim. Fato é que, mesmo na versão EX, a gente acha que o Civic é um carro bem equipado. A gente já falou a respeito da dirigibilidade, da segurança. A gente realmente considera o Civic como o sedã mais arrojado no mercado em termos de design. E a gente tem inclusive uma opinião técnica para poder endossar o que a gente está falando, né? E a gente considera esse preço bastante justo pelo que o Civic oferece. Nessa versão aqui, não achamos o Civic tão caro assim. Apesar da gente sempre falar que a Honda, ela coloca o preço dos seus carros sempre muito acima do que a gente acha que é razoável. Não nessa versão.